Meninos, essas atividades aí que eu vou passar para vocês fazerem, página 193 e 195, e aí já vai a correção para vocês, certinho? Questão 11, tá? Então, leia a receita a seguir. Pão de queijo, quais são os ingredientes? Um copo de leite morno, meio copo, né, de óleo, 3 ovos, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 2 copos de polvilho doce, uma colher de chá de sal, margarina para untar a forma e, né, com essa receita, rende aí, no caso, 10 porções, certinho? Letra A. Se dobrarmos a receita, ou seja, se quisermos obter o dobro do rendimento, qual será a quantidade necessária de ovos? E qual será a quantidade necessária de óleo? E nesse caso, em relação ao sal. Pessoal, então basta a gente dobrar, né, a quantidade aí, no caso desses ingredientes, né? Nesse caso, eu acho que é bem tranquilo. Dobra a quantidade de ovos, dobra a quantidade de óleo e é só dobrar a quantidade aí de sal, né? Lá na nossa receitinha original, a gente tinha, no caso, para os ovos, eram 3 ovos, né? Então, para a gente encontrar aí o dobro, né? Fazer o dobro da receita, basta a gente multiplicar por quanto? Por 2, né? Então, 2 vezes 3 vão ser necessários aí 6 ovos. A quantidade de óleo que ele fala para a gente aí, pessoal, é meio copo de óleo, né? Então, se é meio copo de óleo, basta eu utilizar um copo de óleo, né? Não é nem necessário, não precisa nem fazer cálculo, dá para fazer de forma aí mental. E a quantidade de sal, né? Ele diz pra gente aí na receita que é gasto 1 colher de chá de sal. Então, nesse caso, basta a gente dobrar a quantidade de colheres de chá de sal, né? Então, basta a gente ter 2 colheres de chá. Já na letra B, ele fala o seguinte: para obter 15 porções desse pão de queijo, que quantidade de polvilho doce será necessária? E de queijo parmesão ralado? Pessoal, nesse caso, como a receita ela rende 10 porções e ele quer aí 15 porções desse pão de queijo, então quer dizer que ele quer, no caso, uma medida dos ingredientes mais a metade, né? Então ele quer uma medida e meia, né, em relação aí à quantidade dos ingredientes. Nesse caso em específico, ele quer saber, né, em relação ao polvilho doce, né? E depois em relação à quantidade de queijo parmesão ralado, né? Em relação ao polvilho doce, né, a gente tem aí que no caso aqui 10 está para 15. Por que 10 está para 15, né? Então, no caso, o rendimento de 10 porções está para 15, né? Que é o que a gente quer encontrar, assim como 2 está para X, né? De onde que eu tirei esse 2 aí? Que esse 2 está para X, né? Nesse caso aí, pessoal, essa quantidade de doce aí é em relação à quantidade de polvilho, né? Ou seja, para mim fazer uma dose aí, né? Uma dose não. Para mim poder fazer aí as 10 porções, eu vou gastar 2 copos de polvilho, né? Então 10, né? Vai estar, no caso, 10 vai estar para 2. Eu falei errado lá, pessoal. 10 vai estar para 2. Também pode ser 10 para 15, não tem problema não. 10 vai estar para 2, assim como 15 vai estar para X. Onde esse 10, como ele está para 2, significa que 10, né, no caso pães de queijo, está para 2 copos de polvilho. 15 pão de queijo, tá para quantos copos de polvilho? Pessoal, você nem pode fazer de forma mental, né? Eu acho que dá para anotar aí que o resultado é 3, né? Porque ele quer uma medida e meia, no caso aí, em relação à quantidade aí de pão de queijo, né? Então, se com 2 copos de polvilho se faz 10 porções, então com 2 copos de polvilho, nesse caso, mais um, que seria 3 copos de polvilho, faria 15 porções, né? Então esse x vai valer 3. Então a gente multiplica de forma cruzada, 10 vezes x são 10x, 15 vezes 2 são 30, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo, e 30 dividido por 10 são 3, né? E aí a gente pode concluir o seguinte, né? Que para se fazer aí 15 porções desse pão de queijo, gasta-se de polvilho doce, né? 3 copos de
polvilho doce. O mesmo vai valer aqui para o queijo parmesão, né? Então a gente tem aí, no caso, que para 10, no caso aí, para 10 porções, né, de pão de queijo, a gente tem aqui, no caso, 50 gramas de queijo parmesão, assim como para 15 pães de queijo, a gente tem X gramas de queijo parmesão ralado, né? Multiplica cruzado, 10 vezes X são 10X, 15 vezes 50 são 750. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo, e 750 dividido por 10 é igual a 75. Então, para se fazer 15 porções desse pão de queijo, se gasta 75 gramas de queijo parmesão ralado. Também dá para fazer aí de cabeça, né? Na letra C fala assim, ó, após preparada a massa, são necessários cerca de 30 minutos de forno para assar os pães de queijo. Se usarmos ingredientes para obter 3 vezes o rendimento dessa receita, qual será o tempo para assar? Justifique a sua resposta. Então, a sugestão de resposta que eu tenho para vocês é o seguinte: se os pães de queijo forem colocados para assar todos juntos, o tempo também será de 30 minutos, pois o tempo para assar não depende da quantidade de pães de queijo. Já a questão 12 aí, ainda, que está lá na página 194, a página aí está errada, está falando o seguinte: determine a porcentagem que representa, né? 12 homens em um grupo de 25 pessoas. B, 3 músicas de um total de 15 selecionadas para uma coletânea. E C, 9 laranjas em uma caixa com 24 frutas, né? Então vamos determinar a porcentagem que representa. Primeiro, né? 12 homens em um grupo de 25 pessoas, né? Então, se eu quero 12 homens para um grupo de 25 pessoas, né? Eu posso falar que 12 está para X, assim como 25 está para 100. Professor, dá um sentido nisso daí para mim poder entender o que o senhor está fazendo, o que o senhor fez, por que é 12, por que é 25, né? E por que é X sobre 100? Pessoal, é o seguinte, vocês concordam comigo que são 12 homens em um grupo de 25 pessoas? As 25 pessoas que a gente conhece, que tem nesse grupo, a gente não sabe quem que é. Então a gente classifica como sendo 100% das pessoas, né? Então eu vou ter no caso ali, ó, que 25 vai estar para quem? Para 100, ou seja, seria 100% das pessoas, enquanto as 12 pessoas no total de 25 estão para quem? Nesse caso estão para X, né? É quem eu quero determinar aqui, né? Então basta a gente multiplicar o quê? De forma cruzada. 25 vezes X vai dar 25X e 12 vezes 100 vai dar 1.200, né? Só agora a gente pegar e resolver isso daí. Então vai ficar 25x igual a 1.200. O 25 está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, e 1.200 dividido por 25 são 48, né? O que vai totalizar aí 48%. Então, 12 homens em um grupo de 25 pessoas equivale a 48% do total de pessoas. Depois a gente tem 3 músicas de um total de 15 selecionadas para uma coletânea. Então, as 15 músicas é o 100%. Então, a gente vai ter que 3 está para X, assim como 15 está para 100, né? O 15 é o 100% e o 3 é referente à quantidade aí de música, né? No total de 15. Então, a gente multiplica também de forma cruzada, 15 vezes X vai dar 15X, e 3 vezes 100 são 300. O 15 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo, né? E 300 dividido por 15 são 20, né? Então, X é igual a 20%. E, na letra C, 9 laranjas em uma caixa com 24 frutas, né? Então, as 24 frutas aí é 100% das frutas, as 9 laranjas estão para quem? Para X, né? Em relação à quantidade de frutas na caixa. Então, 9 está para 24, assim como X está para 100. Então, 9 está para X, assim como 24 está para 100, né? Multiplica também aqui de forma cruzada. 24 vezes X são 24X e 9 vezes 100 são 900. Como 24 está multiplicando,
ele passa o outro lado da igualdade, pessoal, nesse caso aí, dividindo, né? E aí vai ficar 900 dividido aí por 24. 900 dividido por 24 vai dar 37,5%, tá bom? A questão 13, pessoal, que está também na página 194, está falando o seguinte, o gráfico mostra a rentabilidade de uma fábrica. Letra A, considerando a produção de 10 camisetas nessa fábrica, calcule o preço, né, de custo e a quantia arrecadada com as vendas. Então, a primeira coisa que a gente vai ver, né, em azul é o custo, né, no caso aí em relação à fábrica de camisetas, e em laranjado é a arrecadação, né? A gente tem ali o preço que está, no caso, na vertical, e na horizontal a quantidade de camisetas, tá bom? Então, o custo, por exemplo, para você produzir 57 aí, desculpa, para você produzir 6 camisetas, né? O custo é de 57, enquanto a arrecadação é de quanto? De 60, né? Por exemplo, o custo para você produzir uma camiseta, né, é de 9,5, né? Seria R$ 9,50, enquanto que a arrecadação dela é de 10 e assim de forma sucessiva, né? E na letra A está pedindo para a gente considerar essa produção aí, no caso de 10 camisetas, nessa fábrica, né? Utilizando essa mesma ideia. E como que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira, né? A gente tem que o custo, né? No caso aqui, para produzir uma camiseta é 9,5 e para a gente arrecadar é de 10, né? Então eu vou falar o seguinte, que 9,5 está para X, assim como 1 está para 10, né? Então, por que eu vou pegar, no caso, essa primeira, pessoal? Só para mim ter base, para mim ter aqui, no caso, um parâmetro, né? Aí ele fala assim, ó, calcule o preço de custo e a quantia arrecadada com as vendas, né? Então, como 9,5 está para X e 1 está para 10, então a gente vai multiplicar de forma cruzada, 1 vezes X vai ser X, né? E 9,5 vezes 10 são 95. E em relação à arrecadação vai ser o seguinte, né? A gente vai ter que 10 está para X, assim como 1 vai estar para quanto? Vai estar para 10, né? Por que 10 aqui vai estar para X e 1 vai estar para 10? Porque a gente vai encontrar, determinar o preço aí em relação à arrecadação, né? Multiplica de forma cruzada, 1 vezes X são X e 10 vezes 10 são 100. Então, para você produzir, no caso, né, nessa fábrica aí, 10 camisetas, você vai ter um custo de R$ 95 e você vai ter uma arrecadação de R$ 100, tá bom? Na letra B está falando, em cada item, determine se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, né? Então, quantidade de camisetas e custo. A gente quer saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Com certeza elas são diretamente proporcionais, né? Se a quantidade de camisetas aumenta ou reduz, o custo também vai aumentar ou reduzir na mesma proporção, tá bom? Depois, quantidade de camisetas e arrecadação. A gente quer saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, elas também são diretamente proporcionais. Por quê? Se a quantidade de camisetas aumenta ou reduz, a arrecadação também, se a quantidade de camisetas aumenta, a arrecadação aumenta. E se a quantidade de camisetas reduz, a arrecadação também reduz de forma proporcional. E, por fim, o custo e a arrecadação, né? Com certeza são grandezas diretamente proporcionais, né? Dá para a gente ver tranquilamente lá no gráfico, né? Em relação ao custo, de acordo com o custo aumenta, né? Ou seja, aumenta a quantidade de fabricação de camisetas, a arrecadação também aumenta na mesma proporção, né? E se o custo aí reduzir, vai ser porque a arrecadação também caiu, ou seja, está produzindo menos e com certeza aí vai estar aí arrecadando menos também. A letra C pergunta, sabendo que o lucro é dado pela diferença, olha só, diferença vai ser uma subtração entre a arrecadação e o custo. Determine qual será o lucro se essa fábrica produzir 100
camisetas, né? Então, vai ser ali no caso, pessoal, 10 menos 9,5, né? Vai ser 0,5. 0,5 vezes 100 vai ser igual a 50. Então, a fábrica terá R$ 50 aí de lucro. Por quê? Pessoal, 10 menos 9,5 quer dizer o quê? Quer dizer que ela está tendo ali 50 centavos aí, né, pessoal, de lucro por cada camiseta. Por que que é tão pequeno o lucro? Porque produz muito, né? Produz em grande escala, é muita coisa, né? Aí no caso, tá bom? Então essa fábrica terá aí R$ 50 de lucro. E a questão 15, né? Aí da página 195, está falando o seguinte: de acordo com o que Pedro está dizendo, determine a altura dele, né? Então vamos lá. O que dá para a gente notar, né? Dá para a gente notar que tem uma altura ali de 3 metros. Aí o Pedro está falando o seguinte, ó. A altura dessa árvore é aproximadamente o dobro da minha altura, menos 60 centímetros, né? E tá marcando lá para gente, nesse caso aí, que a altura da árvore é de 3 metros, né? Então, vamos descobrir qual que é a altura de Pedro, né? Então, a altura dessa árvore é aproximadamente o dobro da minha altura, menos 60 centímetros. A gente não sabe a altura que Pedro é, né? Então, essa altura de Pedro a gente vai chamar de quê? A gente vai chamar de X, né? E ele fala, né, que a altura dessa árvore é aproximadamente o dobro da sua altura, então vai ser 2x menos 60 centímetros. Então, vai ser 2x menos 60. Né? Nesse caso, como está em metros a altura da árvore, a gente coloca ali também 0,6 em relação a metros, tá bom? Porque se a gente coloca 60, pessoal, seria a unidade de comprimento aí em centímetros. E nesse caso ali é em relação a metro. Por isso que a gente transformou para 0,6 metros, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? O 0,6 está subtraindo, passa para o lado direito da igualdade somando, vai ficar 2x é igual a 3,6, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. E aí a gente vai descobrir que, no caso, o Pedro tem uma altura aí de 1,8 metros.